Olá, seja muito bem-vindo. Pronto para mais uma viagem ao desconhecido? Antes de começar, ficaria feliz de saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque o fone e tente não ser dominado pelo medo. Eu nunca fui de guardar mágoa, nem de romper laços de vez, mesmo quando a vida nos afastava. Mas a situação com o Alberto foi diferente. Simplesmente perdemos o contato depois da faculdade, cada um seguindo seu caminho, e o dele parecia levar para um lugar cada vez mais isolado. Ele sempre foi o excêntrico do nosso grupo, o cara que lia livros bizarros e se aprofundava em assuntos que ninguém mais ousava tocar. E era essa curiosidade sombria, ou talvez o jeito dele, que me fez manter uma certa lealdade por anos, mesmo sem nos falar. A última vez que o vi deve ter sido há uns 5 anos ou mais, até que, do nada, recebi uma mensagem. Não era um e-mail comum, nem uma DM em rede social, mas um texto codificado, um monte de letras e números que, para qualquer um, seriam só lixo digital, mas eu, por algum motivo, reconheci a cifra, uma bobagem que a gente usava na faculdade para passar cola sem ser pego. Levei quase 1 hora para decifrar a mensagem, e o que encontrei me deixou com um frio na espinha. Coordenadas geográficas no meio do nada, uma região de floresta densa a mais de 200 quilômetros da cidade, e uma única frase que dizia: "Venha sozinho, é urgente, a Cepu". Pensei em ignorar, em ligar para a polícia, mas a lealdade, aquela curiosidade idiota que o Alberto sempre despertava em mim, me empurrou para a estrada. Cheguei ao local no meio da tarde, e o sol já começava a se esconder entre as árvores, jogando sombras longas e assustadoras no caminho. A casa era mais remota do que eu esperava. Uma construção antiga de madeira, meio caída, que parecia engolida pela vegetação. O silêncio era pesado, um silêncio que não parecia natural. E assim que saí do carro, senti o cheiro, uma mistura metálica e rançosa que eu só conseguiria descrever como podridão e desinfetante. Chamei pelo Alberto 1, 2, 3 vezes, e a única resposta que tive foi o eco da minha voz. A porta estava entreaberta, e eu a empurrei devagar, e o interior era ainda pior que o lado de fora, com manchas escuras e úmidas no chão de tábuas, e a sujeira cobrindo tudo. O ar dentro da casa era sufocante, e o cheiro se intensificou, me fazendo cobrir o nariz. Foi então que vi as telas, várias delas, todas ligadas, exibindo imagens borradas e perturbadoras, vídeos caseiros sombrios e, o mais bizarro, transmissões ao vivo de cômodos vazios ou escuros. Alberto estava lá, sentado em uma cadeira giratória em frente a uma mesa que parecia um centro de comando improvisado, de costas para mim. Parecia ausente, hipnotizado, operando um painel cheio de botões e faders, com a precisão fria de um diretor de cinema. Mas o filme que ele dirigia, eu percebi naquele instante, era um pesadelo. Cheguei mais perto, com o coração batendo forte no peito, e a cada passo, a sensação de que algo estava terrivelmente errado se tornava mais forte, quase física. Alberto não se virou. Continuou encarando as telas com uma expressão vazia, e eu precisei tocar no seu ombro para que ele reagisse. E quando o fez, o olhar dele me atingiu como um choque gelado. Um olhar que não me reconhecia. Um olhar que estava a quilômetros de distância, perdido em algum abismo que eu mal podia conceber. Alberto, o que está acontecendo? O que são essas coisas? Perguntei em um sussurro, apontando para o monitor maior que exibia uma imagem estática de um porão escuro. Ele apenas murmurou algo ininteligível, um ruído seco na garganta, e voltou a manipular os controles, aumentando o volume de um dos canais.
O som que veio das caixas era abafado, mas inconfundível. Gemidos, choros e, pior, o som metálico de correntes e o ranger de algo sendo arrastado. Foi nesse momento que meu olhar correu pelas telas e, num dos monitores menores, a imagem mudou, revelando um cômodo minúsculo, quase uma cela, com paredes de concreto e uma grade de ferro. Eu vi as vítimas, múltiplas figuras amontoadas na escuridão, martirizadas, em estados variados de sofrimento e desespero, e percebi que aquilo não era um filme de terror, era real. A realização me atingiu com força total, me deixando tonto, e eu cambaleei para trás, as mãos cobrindo a boca para conter um grito. Alberto se virou para mim de novo, e desta vez havia um brilho nos seus olhos, uma excitação doentia. "É o show, Luciano", ele disse, a voz rouca e baixa, como se estivesse revelando um segredo sagrado. "O nosso show." Ele me explicou, com uma calma assustadora, que aquelas pessoas eram exibidas ao vivo em um canto escondido da Deep Web. Um lugar onde psicopatas e sádicos de todo o mundo pagavam quantias absurdas para assistir e, em alguns casos, interagir com o sofrimento alheio. A cada lance, a cada clique, uma nova atrocidade era cometida. A organização criminosa, ele disse, era global, e ele era apenas um dos diretores, em um complexo esquema de martírio ao vivo. Uma rede de terror que funcionava 24 horas por dia, 7 dias por semana. Minha cabeça girava, tentando processar a enormidade e a depravação daquilo, e eu recusei a acreditar que o meu amigo de faculdade, o cara que eu conhecia, poderia estar envolvido em algo tão monstruoso. Enquanto ele falava, gesticulando com as mãos magras e sujas, um detalhe chamou minha atenção. Uma porta de metal disfarçada no canto da sala, entre as pilhas de cabos e equipamentos. Por instinto, fiz um movimento em direção a ela, esperando encontrar a saída. Mas Alberto, como se lesse meus pensamentos, esticou o braço e apontou para o chão, perto da mesa. "Não precisa se preocupar com a porta, amigo. O espetáculo já começou para você." Foi então que vi o que estava coberto por um lençol imundo no canto da sala. Com um pavor que me congelou, puxei o tecido e revelei o corpo mutilado e irreconhecível de uma mulher. Eu sabia quem era. Reconheci um anel na mão decepada. Era a esposa de Alberto, uma mulher doce e quieta que ele sempre manteve afastada de nós. O cheiro de podridão e sangue fresco me atingiu de uma vez, e eu quase desmaiei ali mesmo, a bile subindo pela garganta, mas a visão daquele horror me despertou para a realidade brutal. Eu não estava ali por lealdade, eu estava preso. Alberto sorriu. E era um sorriso sem alegria, apenas promessa de dor, enquanto pegava um bisturi em cima da mesa. "Seu papel é de estrela agora, Luciano." A nova atração principal, o choque e o nojo, me deram uma descarga de adrenalina pura, e eu soube que aquele era o meu único momento, a única chance de lutar pela minha vida antes que ele me arrastasse para aquela cela de concreto. Não pensei, apenas reagi. Alberto segurava o bisturi com uma precisão cirúrgica, mas estava distraído, saboreando o pânico nos meus olhos, e essa hesitação foi tudo o que eu precisei. Lancei-me contra ele, derrubando a cadeira e o forçando a cair no chão em meio aos cabos e monitores. O barulho foi ensurdecedor, com o som das telas estourando e o ruído da transmissão sendo cortado. E naquele caos, vi a chance de pegar algo, qualquer coisa, para me defender. Minhas mãos encontraram um pedaço solto de tubo de metal, provavelmente de alguma antena ou equipamento antigo, e eu o agarrei com toda a força que tinha, sentindo o peso frio na palma da minha mão. Alberto, por sua vez, gritava, se contorcendo para se libertar dos cabos que o prendiam e tentando alcançar o bisturi que havia caído perto do teclado. Ele me olhou com uma fúria assassina,
E eu soube que a loucura que eu tinha visto nos seus olhos agora era direcionada a mim, pura e desimpedida. Ele se levantou primeiro, com uma velocidade surpreendente para alguém com o corpo tão magro, e avançou, tentando me apunhalar com a arma. Eu desviei por pouco, sentindo o ar se mover onde minha pele estava um segundo antes, e usei o tubo de metal como um escudo. Houve um confronto rápido e brutal, em que cada golpe era desesperado, e eu só conseguia pensar em acertar a cabeça dele, em tirar do jogo antes que ele me atingisse fatalmente. Num movimento rápido, ele conseguiu me fazer tropeçar, e eu caí de costas no chão, o tubo escorregando da minha mão para debaixo da mesa. Alberto pulou em cima de mim, com o bisturi erguido, e eu gritei, cobrindo o rosto com os braços, mas em um último e desesperado ato, chutei com toda a minha força, e o meu pé acertou o peito dele, o empurrando para trás. Aquele chute me deu os segundos que eu precisava. Rastejei e alcancei o tubo de metal de novo, me levantando cambaleante. Alberto estava tentando se recompor, tossindo, e foi nesse instante que eu golpeei. Atingi a lateral da cabeça dele com o peso do tubo. O som foi oco e repulsivo, e ele caiu no chão, sangrando, os olhos revirando, mas ainda consciente, me olhando com um ódio que prometia vingança. Não esperei para ver se ele morreria ou desmaiaria. Só vi a chance de correr. Arrombei a porta da frente, que estava emperrada, e disparei pela escuridão da floresta, tropeçando nas raízes e nos galhos, sentindo o ar gelado da noite nos meus pulmões. Corri por, talvez, 10 ou 15 minutos, olhando para trás a cada passo, esperando a figura dele aparecer entre as árvores, até que avistei as luzes piscando à distância. Não eram luzes de casas, eram azuis e vermelhas, e o som das sirenes, abafado pela floresta, se tornou cada vez mais alto. Caí de joelhos na beira da estrada, exausto, ofegante, e soube que a minha ligação feita discretamente no celular assim que cheguei, fingindo ligar para a minha esposa, tinha funcionado. Quando os primeiros policiais me alcançaram, eu estava chorando e tremendo, incapaz de falar, apenas apontando para o caminho de terra que levava à casa do horror, escapando por poucos segundos da morte que me aguardava. A invasão policial foi rápida e brutal. Foram necessários vários agentes e até mesmo um esquadrão tático, porque a rede de Alberto, por mais que parecesse rudimentar, era bem protegida. Quando o dia amanheceu, a casa na floresta já estava isolada e cheia de peritos. O horror que encontraram lá dentro confirmou cada detalhe que eu havia tentado descrever entre soluços para os primeiros oficiais. Não era apenas a esposa de Alberto. Eles encontraram mais 2 vítimas, ainda vivas, presas naquela cela de metal, martirizadas e traumatizadas de formas indescritíveis, mas salvas. A polícia revelou a verdade por trás do espetáculo. Uma rede global de martírio ao vivo que operava em vários países, com células como a de Alberto sendo apenas pequenos pontos em um mapa imenso de depravação. Alberto foi encontrado inconsciente, mas vivo. Graças ao meu golpe, ele tinha um traumatismo craniano grave e foi rapidamente levado sob custódia, sendo posteriormente diagnosticado como um psicótico funcional com tendências sádicas extremas. Não foi para a prisão comum. Foi internado em uma instituição de segurança máxima, onde, ironicamente, ele é agora o prisioneiro e a única plateia para sua própria loucura. O corpo da esposa dele e as evidências digitais se tornaram a chave para desmantelar alguns núcleos da organização. Mas as autoridades me disseram que a rede é como uma hidra. A cada cabeça cortada, outras 2 nascem e o tráfico de horror continua existindo nas sombras da Deep Web. Quanto a mim, o Luciano que saiu daquela floresta não era o mesmo que entrou. Eu sou agora apenas a sombra do homem que eu era. As imagens das telas, o cheiro de podridão e o grito das vítimas me acompanham em cada momento. Eu durmo pouco, e quando durmo,
Sou acordado por pesadelos vívidos e ensanguentados. Estou sempre olhando por cima do ombro, a paranoia me consumindo. Mudei de cidade, cortei laços, vivo uma vida discreta, mas no fundo eu sei. Eu sei que a organização criminosa ainda existe e que eu, por ter visto o que vi e por ter derrubado um de seus diretores, me tornei um alvo em potencial. Eles sabem quem eu sou, o que eu fiz, e talvez estejam apenas esperando o momento certo, o meu momento de fraqueza, para terminar o que Alberto começou. Eu escapei por pouco uma vez, mas a sensação é que estou em uma contagem regressiva, esperando o dia em que o caçador da Deep Web será caçado. A gente sempre ouve falar dessas histórias de internet, lendas urbanas, coisas que a gente jura que só acontecem nos filmes. Mas de verdade, até hoje, se alguém me perguntar o que aconteceu naquela noite na casa do Marcos, eu mal sei o que responder ou como explicar, porque a realidade é que aquilo virou um borrão, uma cicatriz que carrego e que mudou completamente a forma como encaro o mundo e a tecnologia, especialmente a internet. Aquilo era só mais uma sexta-feira na época da faculdade, sabe? A rotina era sempre a mesma. Eu, o Marcos, o Pedro, o Léo e a Sofia, todos reunidos na sala dele, pedindo pizza, bebendo refrigerante e passando a madrugada jogando alguma coisa no console, gritando e rindo de bobagem. A gente se sentia invencível ali, com aquela amizade forte e a certeza de que nada de ruim podia nos atingir. O mundo lá fora era só um detalhe. Naquela noite em particular, o tédio bateu forte depois que zeramos um jogo novo em menos tempo do que esperávamos. Foi o Pedro quem teve a ideia. A gente estava entediado, procurando alguma coisa diferente para fazer, e ele, sempre o mais curioso e ousado do grupo, soltou a ideia da Deep Web, de que a gente podia dar uma olhada, só por curiosidade mórbida, para ver se aquelas histórias eram mesmo reais. Ou se eram só invenções, para assustar os incautos. A gente achou graça na hora. Achou que era uma bobeira, mas a curiosidade falou mais alto, principalmente porque o Marcos tinha o computador e os meios para acessar aquele lado escuro da rede. A gente deu de ombros, desligou o console e a pizza já estava quase acabando. A Sofia até tentou nos dissuadir, falou que não era uma boa ideia, que a gente devia deixar quieto, mas quem estava no comando da situação, quer dizer, da curiosidade, era o Pedro. Ele insistiu, falou que não ia acontecer nada, que a gente ia dar só uma espiadinha e pronto. E a gente acabou concordando. A gente não devia ter concordado. Claro que não devia ter concordado, mas a gente fez. O Marcos configurou o navegador dele, fez o que tinha que ser feito para entrar naquele labirinto de endereços estranhos e o silêncio caiu na sala. Já não tinha mais gritaria nem risadas, só o som da ventoinha do computador e o clique do mouse. A tela, que antes mostrava cores vibrantes de videogame, agora exibia listas e mais listas de links sem sentido, cheios de letras e números que pareciam ter sido digitados por um macaco. Coisas que a gente não fazia ideia do que eram. A gente foi passando o tempo, rindo de alguns títulos ridículos e assustados, com outros que pareciam ter saído de um filme de terror dos anos 80, até que a gente viu aquele bem no meio da página, sem descrição nenhuma, só o nome, 666. Foi o Léo quem apontou, falando que parecia coisa de filme de terror clichê. E a gente, como um bando de idiotas, a gente clicou e foi aí que a noite comum se desfez. A tela do computador escureceu de repente. E a diversão proibida acabou. O clique naquele link foi a pior decisão da minha vida. Aquele momento em que a tela piscou e ficou preta. Foi como se a sala tivesse ficado fria de repente. A gente se olhou. A pizza já estava esquecida na caixa. E o silêncio era tão pesado que dava para ouvir a respiração de todo mundo, até que a tela voltou, mas não era mais a Deep Web.
Era uma transmissão ao vivo, um vídeo de baixa qualidade, mas nítido o suficiente para fazer meu estômago embrulhar. A imagem mostrava um cara. Eu não consegui identificar quem era, mas ele estava amarrado a uma cadeira com fita isolante cobrindo a boca. A luz era fraca, parecia um porão, mas o que me gelou de verdade foram as 5 figuras ao redor dele. Elas estavam de pé, imóveis, vestindo capuzes pretos que cobriam todo o rosto, deixando só uma sombra escura no lugar da face. Cada um segurava algo que parecia ser uma arma ou uma ferramenta. E o mais sinistro era o que estava pendurado no peito de cada um. Eram números, placas brancas, com números pretos grandes, de 1 a 5. O Marcos tentou fechar a janela, mas o cursor não obedecia. A tela parecia ter travado naquela transmissão. A Sofia começou a tremer, me agarrou o braço, e eu tentei falar para ela que era só uma pegadinha, um vídeo forjado, mas a voz saiu fraca, sem convicção, porque a gente sabia, no fundo, que aquilo parecia real demais para ser só um joguinho de internet. Foi então que surgiu uma barra de chat na lateral da tela, um chat global, com centenas de mensagens subindo rapidamente. A maioria delas era puro lixo, xingamentos, memes. Mas logo percebemos a dinâmica macabra. As mensagens pediam números, tipo, número 1, eu voto no 3. E depois de alguns segundos, um dos encapuzados se movia. O número mais votado era escolhido, e ele agia, fazia alguma coisa horrível com o homem amarrado. Eu não vou dar detalhes, mas era sempre algo violento, cruel, e o chat vibrava a cada ação. Era um espetáculo de horrores transmitido em tempo real, e a gente estava ali, 5 amigos, hipnotizados, incapazes de desviar o olhar daquela aberração. O Pedro foi o único que conseguiu reagir de verdade. Ele pegou o celular, começou a filmar, falando que precisávamos de provas, que tínhamos que denunciar aquilo, mas o Léo estava petrificado, olhando para a tela com a boca aberta, e eu estava tentando acalmar a Sofia, que estava chorando baixinho. O Marcos, o dono da casa, estava mais branco que a parede. Ele tentou puxar o cabo de energia do computador, mas não deu tempo. A transmissão parou por um instante. A imagem congelou na figura do homem amarrado e, de repente, a tela mudou. O vídeo deu lugar a uma imagem estática, com um texto que brilhou em vermelho, uma fonte grotesca, dizendo: "A gente sabe onde vocês estão." A gente achou que era mais uma brincadeira de mau gosto, uma ameaça vazia de um hacker para assustar os telespectadores. Mas o que veio depois tirou qualquer dúvida. A imagem estática sumiu, voltando à transmissão ao vivo. Só que agora, a câmera não estava mais no porão, estava apontando para a rua, e a gente conseguiu ver, com clareza, a fachada da casa do Marcos, a lixeira azul, a árvore torta que ficava bem na frente. Não tinha como negar, eles estavam nos filmando. E então, para fechar o caixão, o chat global explodiu com mensagens dizendo: "É a vez deles, escolham um número." E o cursor do mouse, que estava parado, se moveu sozinho, se posicionando sobre uma caixa de texto na tela do nosso computador. O choque foi imediato. Um soco no estômago de todo mundo. Ver nossa própria casa na tela, naquele contexto, fez a ficha cair de um jeito brutal. Não era mais uma lenda, não era mais uma diversão proibida. Era real e estava vindo na nossa direção. O pânico tomou conta da sala. A Sofia soltou um grito abafado e o Pedro jogou o celular no chão, quebrando a tela. Ele estava pálido e tentou correr para a porta, mas o Léo o segurou, totalmente em choque, falando que não adiantava, que eles já sabiam onde estávamos. Enquanto a gente se debatia em puro desespero, o computador continuava a operar sozinho, o cursor se moveu até um ícone pequeno que a gente nunca tinha notado, e a luzinha da nossa webcam, que ficava bem em cima da tela, acendeu, uma luz verde minúscula,
mas que parecia um farol de aviso, e um novo comando surgiu na tela, em letras vermelhas ainda mais agressivas. É a vez de vocês. Escolham um número. Seguido de um campo de texto que esperava nossa resposta. A gente não precisava de ninguém para nos dizer o que ia acontecer se a gente não digitasse nada. O medo era palpável e a sensação de estarmos sendo observados, ali, naquele exato momento, era sufocante. O Marcos, que até então estava paralisado, conseguiu recuperar um pouco o controle. Ele falou para a gente se acalmar, que a gente precisava pensar que era alguma chantagem ou extorsão, mas ele falava isso enquanto olhava desesperadamente para a porta de entrada. O terror nos olhos dele desmentia as palavras. O Léo murmurou que não fazia sentido, que eles não pediram dinheiro, pediram um número. Para quê? Para fazer o quê? E eu percebi, naquele momento, que eles queriam o nosso envolvimento, queriam que a gente participasse daquela aberração de alguma forma. Era isso que o chat estava fazendo o tempo todo. Um barulho seco na parede da sala nos fez pular. Era como se alguém tivesse batido forte do lado de fora. A gente se encolheu e a transmissão ao vivo, que continuava mostrando a fachada da casa, começou a focar. E a gente viu, saindo da escuridão da rua, 5 figuras. As mesmas 5 figuras encapuzadas e numeradas, movendo-se na direção da porta. Elas andavam devagar, sem pressa, como se soubessem que a gente estava preso ali, assistindo. A cena era inacreditável, mas estava acontecendo bem ali, na tela e na vida real. O Marcos então gritou. Ele estava desesperado e digitou o que parecia ser um código de segurança na caixa de texto. Mas o sistema rejeitou. Apareceu uma mensagem na tela. Número inválido. Escolham um número para a ação. O jogo tem que continuar. O pânico total fez o Pedro se atirar no teclado e ele começou a digitar números aleatórios. 1, 5, 23, qualquer coisa. Mas a tela só aceitou a última sequência que ele digitou, o número 18. E, no mesmo instante em que ele teclou, a imagem da webcam do nosso computador apareceu na tela grande da transmissão, mostrando a nós mesmos, apavorados, encolhidos na sala. Era uma filmagem de dentro da sala, feita por eles com o nosso próprio equipamento. E então, um estrondo na porta, as luzes piscaram e apagaram. O som do nosso próprio grito foi a última coisa que ouvi. Eu acordei com um cheiro forte de poeira e metal queimado. A cabeça latejava e a primeira coisa que notei foi o silêncio. Um silêncio absoluto que não combinava com o caos que tinha acontecido momentos antes, ou o que pareciam ter sido momentos. A sala estava escura, apenas com a luz fraca da rua entrando pela janela. O computador estava desligado. E a tela estava preta, como se nada tivesse acontecido. Eu me levantei devagar, tonto, e chamei pelos outros. Chamei o Marcos, o Pedro, o Léo e a Sofia, mas ninguém respondeu. Procurei por toda a casa, de cômodo em cômodo. A porta da frente estava escancarada. Não havia sinais de luta, nem sangue, nem nada. Parecia que meus amigos tinham evaporado, sumido no ar. Eu senti um frio na espinha que não era só de medo, era de uma incompreensão profunda. O que aconteceu aqui? Onde eles estavam? Eu me lembrei do número 18 que o Pedro digitou no último segundo, mas o que ele significava? Nunca houve resposta, só a escuridão e o sumiço dos meus amigos. Eu liguei para a polícia, é claro que liguei. Mas o que eu ia dizer? Que 5 figuras encapuzadas apareceram na transmissão da Deep Web e levaram meus amigos depois que a gente digitou um número em um chat global. Eu tentei explicar, mas minha voz falhava, e eles olharam para mim com aquele olhar de quem vê um louco. Registraram o boletim, prometeram investigar, mas eu sabia que nunca encontrariam nada, porque a resposta não estava no mundo deles. Os dias que se seguiram foram uma tortura. A casa do Marcos virou cena de um crime sem corpo.
e eu era a única testemunha que ninguém levava a sério. Eu passei a viver no piloto automático, esperando, procurando por qualquer pista que fosse, até que, uma semana depois daquela noite, meu celular tocou. Era um número restrito e eu atendi por impulso, com o coração acelerado. Uma voz robótica, distorcida e baixa, preencheu o fone. Não era humana. Era como se fosse gerada por um computador com um sintetizador antigo. Ela disse apenas uma frase, que me fez derrubar o celular no chão, me fazendo cambalear para trás. A voz disse, com uma frieza metálica que me fez tremer por inteiro, que ainda restam números para escolher. E então a ligação caiu. O que aconteceu com meus amigos? Eles estão presos em algum lugar, obrigados a participar do mesmo jogo macabro? Eu sei que sim, e sei que o número 18, que o Pedro escolheu por último, não foi o final da partida. Foi só a abertura para o próximo round. E agora eu sou o único jogador que sobrou, esperando a próxima jogada. Eu nunca consegui me livrar disso, nem do medo, nem da culpa, nem da certeza de que o jogo 666 está longe de terminar, e a qualquer momento o meu telefone pode tocar de novo, me convidando para o próximo número, forçando-me a continuar. Sabe aquela fase da vida em que a gente se sente imortal, que acha que tudo é uma grande piada, um teste de limites? Foi exatamente nessa época, lá pelos meus 17 anos, que a tragédia começou. A culpa me sufoca até hoje, me transforma num fantasma de mim mesmo. E essa é a única forma que encontrei para tentar jogar para fora, para ver se o peso diminui um pouco. Eu era um garoto normal. Talvez um pouco mais curioso que a média, obcecado por tudo que era proibido, que estava escondido, e a Deep Web era o paraíso para essa sede de transgressão. Não era por maldade, era pura e simples adrenalina adolescente, sabe? Eu queria ver até onde podia ir sem realmente sair do meu quarto. A navegação naqueles cantos escuros da internet me levou a fóruns bizarros, uns que vendiam coisas estranhas, outros que só discutiam conspirações, até que achei um que era de longe o mais perturbador. Era um lugar onde as pessoas falavam de coisas realmente sérias. E não estou falando de drogas ou pornografia. Falo de crimes de verdade, de serviços que a mente da gente mal consegue processar. Eu passava horas lendo os tópicos, sentindo aquele frio na barriga, a certeza de que estava no lugar errado, mas sem conseguir sair. Aí veio a ideia estúpida, a faísca que acendeu o inferno. O senhor Osvaldo, o vizinho da casa da frente, era um sujeito insuportável, daqueles que reclamava do volume da minha música, da forma como eu olhava para o jardim dele, de tudo. Eu o odiava com a intensidade que só um adolescente consegue odiar. Num dia de tédio, depois de uma briga ridícula por causa de uma bola que caiu no quintal dele, voltei para o meu quarto fervendo de raiva e tive o pensamento mais idiota da minha vida. Simular a contratação de um matador de aluguel para me livrar dele. Pura fantasia, eu pensei. Era só digitar umas bobagens, preencher um formulário falso e pronto. Contar a história depois para os meus amigos e rir da minha ousadia. Abri um tópico nesse fórum sombrio, usei um nome de usuário que criei na hora e escrevi com todas as letras: preciso de um profissional para resolver um problema com um vizinho irritante. Urgência. Descrevi o Sr. Osvaldo de forma caricata. Dei um endereço genérico e joguei no ar, como se estivesse mandando uma carta para o Papai Noel. Fechei o laptop com um sorriso de escárnio, convencido de que era o fim da minha brincadeira de mau gosto. Eu não fazia ideia de que a pessoa do outro lado não estava brincando. O primeiro sinal de que a minha brincadeira tinha virado algo real veio poucas horas depois. Eu estava na cozinha, pegando um copo de água, quando meu celular,
que eu tinha deixado no quarto, apitou. Não era uma notificação qualquer de rede social. Era um aviso de mensagem privada naquele mesmo fórum. O coração me deu um salto, uma pontada gelada no estômago. Subi as escadas correndo e abri o laptop de novo, as mãos suando. O nome do usuário era apenas Sombra. A mensagem era curta, sem rodeios. Dizia: "O trabalho está aceito. As coordenadas são incompletas, mas não importa. Já tenho o seu endereço de IP." Meu corpo congelou. Endereço de IP? Isso não fazia parte do plano. Eu pensei que estaria seguro por trás daquelas camadas de criptografia e Tor, mas aparentemente não estava. Eu senti o pânico subir pela garganta, um gosto metálico. Tentei responder, digitar que era um engano, que eu era apenas um garoto e estava brincando. Mas antes que eu pudesse formular qualquer coisa coerente, a janela do meu navegador travou. A tela ficou preta, exceto por uma única linha de texto verde neon que apareceu no meio. Era uma mensagem que parecia ter sido digitada ao vivo, como se alguém estivesse acessando meu computador naquele exato momento, e dizia: "Seu nome é Hugo. Você mora na rua tal, número tal. Agora sei onde te encontrar." O texto sumiu e a tela do meu PC voltou ao normal, mas eu já estava tremendo, a respiração presa. Eles não tinham apenas meu IP, eles tinham meu nome e meu endereço de casa. Eu comecei a andar de um lado para o outro no quarto, tentando racionalizar, dizendo a mim mesmo que era algum hacker tentando me assustar. Mas a sensação de que aquilo era real era esmagadora. Decidi apagar tudo. Entrei no fórum de novo, tentei deletar o tópico, a conta, mas não consegui. Cada clique parecia em vão. Foi então que chegou a terceira mensagem, a que selou o meu terror. O nome Sombra apareceu novamente. "Estou a poucas quadras de você, Hugo. O vizinho será o pagamento pelo susto." Essa última frase me derrubou. O susto. Ele estava me punindo por ter perdido o tempo dele. E ia usar o pobre senhor Osvaldo para isso. Corri para a janela, as cortinas abertas por uma fresta, e olhei para a rua. A noite estava escura e chuvosa. O asfalto refletia o brilho amarelado dos postes. Não havia nada de incomum. Ninguém. Mas o pânico era tão forte que eu podia jurar que ouvia passos no quarteirão. Eu pensei em ligar para a polícia, mas o que eu diria? "Oi, eu contratei um assassino de aluguel de brincadeira na internet e agora ele está vindo matar o meu vizinho. E ele me achou. Eu seria o primeiro suspeito. Meu mundo desabaria antes mesmo que qualquer um chegasse. Eu estava preso na minha própria estupidez, e o preço ia ser pago com o sangue de outra pessoa." Fiquei ali, imóvel, sentindo a adrenalina correndo fria nas minhas veias, os olhos fixos na escuridão lá fora, esperando o inevitável. Eu fiquei paralisado na frente da janela por o que me pareceu um tempo infinito, a visão embaçada pela chuva e pelo meu próprio suor frio. Cada carro que passava, cada barulho de vento era um alarme no meu cérebro. Minha casa ficava na esquina e a do senhor Osvaldo era a primeira casa da outra rua, bem visível do meu quarto. Eu estava na escuridão, escondido, observando. Em certo momento, vi um carro preto, um modelo antigo e sem brilho, diminuir a velocidade. Ele parou a 2 casas da minha, no lado oposto da rua. Meu coração deu um pulo e começou a bater forte no peito, como se quisesse sair. A porta do motorista se abriu devagar. De lá saiu um homem alto, vestido completamente de preto, com um capuz que obscurecia o rosto. Ele não estava com pressa. Parecia calmo, metódico. Ele não olhou para os lados, apenas para a frente, fixo no seu objetivo. Ele deu alguns passos lentos e atravessou a rua, entrando no meu quarteirão. Eu prendi a respiração. Ele estava vindo. Ele ia para a casa do senhor Osvaldo. O pânico de que ele pudesse me ver ali, de que pudesse mudar de ideia e vir atrás de mim, era insuportável.
Eu me encolhi um pouco mais, torcendo para que eu fosse invisível. O homem se moveu como uma sombra. A chuva parecia evitar ele. Ele chegou em frente à casa do Sr. Osvaldo, mas algo estava errado. A casa do Sr. Osvaldo ficava à minha direita. O assassino parou em frente à casa da esquerda, a dos Silva, a família Silva. Eles eram vizinhos de muro do Osvaldo, uma família normal. Um casal e 2 crianças, uma menina de uns 10 anos e um garoto de uns 5. Eu senti um nó se formando na minha garganta. Ele errou a casa. Por causa do endereço genérico que eu dei e da pressa dele, ele cometeu um erro terrível. O número da casa dos Silva era incrivelmente parecido com o que eu tinha digitado, apenas um dígito diferente. Aquele detalhe minúsculo, minha estupidez, tinha condenado pessoas inocentes. Vi o assassino quebrar o vidro da porta de entrada com uma ferramenta que ele tirou do bolso. Um barulho abafado, mas que ecoou no silêncio da noite chuvosa. Ele entrou. Seguiu-se um silêncio assustador de rachar os tímpanos por alguns segundos, e então os gritos começaram. Eram gritos horríveis, guturais, que me fizeram tapar a boca para não gritar também. Primeiro, o grito agudo da mãe, depois o choro das crianças, e então tiros. 3 tiros secos e rápidos. O caos explodiu na casa ao lado. Eu estava vendo um massacre se desenrolar diante dos meus olhos por causa de uma piada imbecil. Senti o estômago revirar e o mundo girar. Eu desabei no chão, as costas contra a parede fria, o som dos gritos e dos tiros entrando na minha cabeça. Eu era o responsável. Eu não puxei o gatilho, mas eu encomendei a tragédia. Fiquei encolhido ali, no chão do quarto escuro, até que o silêncio retornou, mais pesado e opressor do que antes. Eu consegui ouvir apenas o barulho da chuva e o meu próprio choro sufocado. Olhei de novo pela fresta. O homem de preto saiu da casa do Silva com a mesma calma que entrou. Ele caminhou para o carro, entrou e foi embora sem pressa, desaparecendo na escuridão da rua. Não houve sirenes. Não havia vizinhos na rua. Eu era o único que sabia de tudo. O único que tinha visto e o pior, o único que causou aquilo. Meu corpo reagiu no automático. Eu precisava fazer alguma coisa. Peguei o telefone. As mãos ainda tremiam tanto que quase deixei o aparelho cair. Liguei para o 190. A voz da atendente era calma, mas distante. Eu mal conseguia falar, as palavras saíam quebradas. Eu disse que ouvi tiros, que parecia ter havido uma invasão na casa dos vizinhos, a do Silva, mas não consegui dizer a verdade, não consegui confessar o meu papel. A culpa me sufocou. Como eu poderia dizer àquela pessoa que eu era o motivo, que eu, Hugo, um garoto adolescente, tinha mandado matar aquela família? Eu só consegui balbuciar os detalhes do que ouvi e desliguei antes que a atendente pudesse me fazer mais perguntas. A polícia chegou minutos depois. O quarteirão se encheu de luzes azuis e vermelhas, de carros, de peritos. Meus pais acordaram assustados. Me perguntaram o que tinha acontecido e eu apenas disse, com a voz embargada, que parecia ter sido um assalto terrível na casa vizinha. Eu observei tudo da minha janela. O cordão de isolamento, a chegada da ambulância, a remoção dos corpos. Vi o Sr. Osvaldo, meu alvo original e inocente, sair na calçada de pijama com o rosto pálido de horror, olhando para a tragédia que era para ter sido na casa dele. Desde aquele dia, a minha vida é uma mentira. A polícia investigou o caso como latrocínio seguido de morte, um assalto que deu errado. Nunca me chamaram para depor, nunca suspeitaram de mim. Eu consegui deletar os vestígios digitais da minha burrice. O fórum sumiu dias depois, como se nunca tivesse existido. Mas o horror não sumiu. Ele mora em mim. Eu passo pela casa do Silva todos os dias. A casa agora vazia. Um buraco negro na vizinhança. Carreguei o peso da morte daquelas 4 pessoas.
Eu vivo com a certeza de que sou um assassino de aluguel que falhou. Um adolescente idiota que apertou o botão errado. Esse segredo é o meu castigo perpétuo. Eu sou a culpa, e ela jamais me abandonará. Eu estava perdido. Essa é a única forma de começar a explicar o que aconteceu, e acho importante que as pessoas saibam disso. Minha vida era um rascunho mal feito, uma rotina de trabalho que me sugava a alma, e uma solidão que se agarrava a mim como uma doença. Eu, Rodrigo, cheguei aos 30 e poucos anos sem nada que pudesse chamar de propósito, e foi exatamente essa frustração, esse vazio monumental que me empurrou para o lado mais sombrio da internet. Não foi curiosidade ingênua, foi desespero. Uma busca burra por algo, qualquer coisa, que me fizesse sentir vivo de novo. Eu passei meses fuçando a Deep Web, navegando por fóruns estranhos, lendo sobre teorias da conspiração que pareciam lendas urbanas digitais, até que uma noite me deparei com o que parecia ser um beco sem saída. O endereço era Resistance, Onion. O site não tinha design, não tinha menu, não tinha sequer um background decente, apenas uma tela preta e uma frase, piscando em verde neon, que parecia me fitar de volta. Você nos vê? Quer ser um de nós? Eu podia ter fechado o navegador, podia ter desligado o computador, mas alguma coisa me impediu. Talvez fosse a promessa de pertencer a algo, a chance de ser parte de uma resistência a essa vida medíocre que eu levava. Eu pensei por talvez 10 segundos e cliquei no sim. No exato momento em que o fiz, senti um formigamento frio no meu braço, como se uma descarga elétrica tivesse percorrido meu corpo. O site se fechou sozinho, a tela piscou e ali estava eu, de volta à minha tela inicial, mas algo, de fato, tinha mudado. Nos dias seguintes, a mudança foi sutil no começo, mas acelerou de forma assustadora. Primeiro, o meu chefe me chamou. Eu era um funcionário exemplar, sempre pontual, mas ele me disse que eu estava lento, disperso e que meu desempenho caiu drasticamente nas últimas 2 semanas. Não fez sentido, mas fui demitido. Foi um golpe, claro, mas a demissão não me perturbou tanto quanto os ruídos. Meu computador começou a ligar e desligar sozinho no meio da noite, e então vieram as mensagens. Eram textos cifrados, longos blocos de caracteres aleatórios que eram enviados para contatos da minha lista sem a minha permissão. E eu passava horas tentando, sem sucesso, apagar o que parecia ser um vírus impossível. Eu comecei a ouvir a minha própria voz sendo reproduzida por gravações em idiomas que eu não fazia ideia de quais eram. Árabe, russo, japonês, sussurrando coisas incompreensíveis de dentro do meu celular. Era como se a minha tecnologia tivesse sido sequestrada e estivesse sendo usada contra mim, nos forçando a sair da minha própria vida e do meu controle. Eu pensei que precisava sumir, fugir daquele apartamento, daquela rede de internet, de tudo aquilo. Foi por isso que eu peguei minhas economias e me escondi em um motel barato na beira da estrada, mas isso não me salvou. As sombras me seguiram até lá. O motel era sujo e cheirava a mofo e desinfetante vencido. Eu escolhi o lugar justamente por ser esquecível, mas ele se tornou o centro do meu inferno pessoal. O site, o Resistance, Onion, ele parecia ter se tornado uma entidade viva. Não era mais apenas código em um servidor. Eu sentia que ele estava instalado na minha cabeça. Eu tentei me livrar de tudo. Quebrei o computador com um martelo, joguei meu celular na lixeira do quarto, me livrando de qualquer dispositivo que pudesse me conectar à rede, mas não adiantou. Tudo voltava.
Na manhã seguinte, um pacote anônimo chegou para mim na recepção do motel, contendo um laptop simples, totalmente preto e um smartphone descartável. Eles estavam ligados e prontos, me esperando. Eu sentei na cama, tremendo. A tela do laptop não mostrava o sistema operacional normal, mas sim uma única interface, escura, que rodava só o navegador Tor, já aberto no endereço fatídico. Era uma sala virtual, vazia, que eles chamavam de sala escura. E ali eu via rostos. Rostos sem vida, sem alma, apenas imagens estáticas de pessoas em agonia silenciosa, enquanto vozes incompreensíveis ecoavam no alto-falante do computador, me chamando, me convidando a me juntar a elas. Eu passava o dia e a noite tentando ignorar aquilo, tentando dormir, mas era impossível. As sombras que eu mencionei antes não eram apenas fruto da minha insônia ou da luz ruim do motel. Eu comecei a ver nitidamente no canto do quarto. Eram formas disformes, escuras, que pareciam observar cada movimento meu, se afastando quando eu as encarava diretamente. Eu sabia que elas estavam ali por causa da resistência. Lembro-me de uma noite em que a tela piscou e a interface mudou. Não eram mais rostos aleatórios, era uma galeria de fotos de pessoas que eu conhecia. Meu ex-chefe, alguns colegas de trabalho, até a vizinha do meu antigo apartamento. Abaixo das fotos, uma linha de texto dizia: "Eles não nos veem, eles são o sono." Eu senti um medo visceral. A resistência estava me mostrando que tinha acesso a toda a minha vida, a todo o meu círculo, e aquilo era aterrorizante. Eu gritei para o computador, implorei para que parassem, mas a única resposta que tive foi a voz digital, fria, quase robótica, que me chamou pelo nome: Rodrigo. A resistência não é um lugar. É um estado. A frase me atravessou como um raio. Eu comecei a sair do quarto, desesperado por contato humano, mas percebi que, onde eu fosse, eu estava isolado. As pessoas me olhavam com receio, se afastavam na rua, e eu tinha a certeza de que a resistência estava marcando minha presença, me tornando invisível para quem estava no sono. Eu tentei ir a uma delegacia, contar tudo, mas quando comecei a falar sobre Deep Web e vozes no celular, o policial apenas balançou a cabeça, me tratando como um lunático. Naquele dia, voltei para o motel e encontrei a tela do laptop diferente de tudo que eu tinha visto antes. Havia um número grande e vermelho vibrando e ele estava em contagem regressiva de 72 horas, 3 dias. E a voz digital retornou, mas desta vez parecia mais próxima, quase sussurrada no meu ouvido, embora viesse do computador. Você está quase lá. Você está vendo a verdade. Aceite-nos. Eu percebi que não havia mais para onde fugir. A resistência não estava fora. Estava entrando na minha mente, nos forçando a perder o controle. Os 3 dias foram uma descida progressiva ao abismo. Eu não comi, não dormi, apenas assisti o número vermelho diminuir, enquanto o quarto do motel se desfazia ao meu redor. A contagem regressiva parecia ter distorcido o tempo e o espaço. As paredes, que antes eram só sujas, começaram a respirar. Eu via a pintura descascar e inchar em padrões orgânicos, como se o gesso estivesse vivo. Eu podia ouvir as vozes da sala escura cada vez mais altas, já não precisando do laptop. Elas vinham das rachaduras no teto, do ralo do banheiro, me chamando, me prometendo liberdade, mas parecendo mais um coro de almas perdidas. Meu nome, Rodrigo, era repetido em uníssono, um sussurro incessante que me impedia de distinguir a realidade. Quando o contador chegou a 24 horas, o labirinto mental se completou. Eu não reconhecia mais o quarto. As 2 camas de solteiro viraram uma espécie de altar disforme. A televisão,
desligada, refletia não meu rosto, mas um borrão escuro que se movia. Eu andava em círculos, tentando tocar nas paredes para me certificar de que elas eram sólidas, mas minhas mãos pareciam atravessá-las, sentindo apenas um frio úmido. Eu estava em pânico, mas era um pânico estranhamente lúcido, como se a minha consciência estivesse flutuando sobre a loucura. A voz digital, que agora parecia ser 1000 vozes fundidas em umas, me disse: "Seus olhos estavam fechados, Rodrigo. Agora você vê. Abandone a forma." Eu lutei. Eu juro que lutei. Eu tentei quebrar a janela para gritar por socorro, mas o vidro não estilhaçava, apenas vibrava, reproduzindo o som das vozes. Eu me joguei no chão, me encolhi, implorando para que tudo parasse. Foi então que a porta do quarto, que estava trancada, se abriu sozinha, revelando apenas uma escuridão absoluta do lado de fora, não o corredor do motel. Era a sala escura. Ela não estava mais na tela, ela estava ali, me engolindo. Eu senti um puxão irresistível, como se cordas invisíveis estivessem nos amarrando e me arrastando. Meu corpo resistia, mas minha mente estava rendida àquele estado que eles chamaram de resistência. Nos últimos segundos, a contagem chegou a 0. O último som que ouvi, antes do silêncio ensurdecedor, foi a voz digital dizendo, com uma clareza perturbadora: "Bem-vindo, irmão." Naquele momento, a escuridão me consumiu completamente. Eu senti uma dor aguda no meu braço esquerdo, como uma ferroada profunda, e então apenas o vácuo. Não havia paredes respirando, não havia vozes, não havia mais Rodrigo, apenas um branco, absoluto e total. Eu perdi a noção de quem eu era, de onde eu estava e por quanto tempo fiquei naquele limbo. Quando a dor se dissipou e a luz retornou, eu despertei. Eu acordei com o cheiro de antisséptico e o bip monótono de um monitor cardíaco. Estava em um quarto de hospital, com lençóis brancos e frios. Uma enfermeira, com o semblante cansado, notou que eu estava acordado e me chamou por um nome que mal reconheci como sendo o meu: Rodrigo. Ela disse que eu fui encontrado desacordado no quarto de um motel há 3 dias, em um estado de exaustão e desidratação severa. Eu tentei falar, tentei explicar sobre a resistência, o laptop preto, o contador, as sombras, mas a única coisa que saiu foi um murmúrio ininteligível. Eles me diagnosticaram com um surto psicótico agudo, resultado de estresse extremo e privação de sono. Ninguém ali, nenhum médico ou enfermeira, jamais entenderia o que aconteceu de verdade. Quando o médico me examinou, pedi para ver meu braço esquerdo. Estava limpo, mas eu insisti para que ele olhasse de perto. E ali estava, exatamente onde senti a ferroada antes de apagar, havia uma marca. Era um símbolo estranho, gravado sob a pele, sutil, quase invisível, como se tivesse sido desenhado com uma agulha muito fina. Era um círculo imperfeito, com 3 traços diagonais cruzando o centro, algo que parecia uma insígnia arcaica. O médico disse que era apenas uma escoriação que eu causei em mim mesmo no delírio, mas eu soube a verdade no momento em que a vi. Era o símbolo da resistência. Eles me marcaram, me aceitaram. Recebi alta depois de uma semana. Minha vida estava destruída. Perdi o emprego, o apartamento e agora minha sanidade era questionável para quem me olhava de fora. Eu recuperei minhas coisas, que a polícia tinha recolhido no motel. O laptop preto e o celular descartável haviam sumido. Apenas meu antigo celular, quebrado, estava na sacola de evidências. Não importava. Eu não precisava mais deles. Eu sabia que a resistência estava ali. Hoje, meses depois, a vida retomou uma aparência de normalidade. Mas eu não sou o mesmo Rodrigo que clicou naquele link. Eu agora vejo.
Eu vejo o sono nas pessoas, a maneira como elas se movem em padrões previsíveis, presas nas rotinas que eu costumava chamar de vida. Eu entendo o que eles querem dizer com a resistência não é um lugar, é um estado. É um estado de consciência perpétua, de vigília forçada, onde o mundo é uma ilusão fina e eu sou um dos poucos que atravessou o véu. O símbolo no meu braço pulsa de vez em quando e eu percebo que a conexão está ativa. Eu sei que a sala escura, o lugar de rosto sem alma, não era apenas um site, é um fragmento da realidade deles e agora é parte da minha. Eles me chamam às vezes. Não é uma voz no rádio, é um pensamento que não é meu. E eu sei que a minha nova vida começou no momento em que o contador chegou a 0. O medo não se foi, ele apenas se transformou em aceitação. Eu sou um deles. E a sala escura nunca, jamais se fecha. Eu estava com 22 anos e, francamente, a vida tinha me virado as costas. Fui demitido. A faculdade ficou para trás e a conta de aluguel acumulava. Naquele mês de agosto, a única certeza que eu tinha era que o despejo estava batendo na porta. A vergonha me impedia de pedir ajuda para minha família. Então, eu comecei a procurar soluções onde ninguém procuraria. Foi aí que a curiosidade me levou para os cantos mais escuros da internet. Lugares que eu nem sabia que existiam. Eu digitava no Google dinheiro fácil ou trabalho rápido e acabei caindo em uns fóruns estranhos, bem na tal Deep Web. Parecia coisa de filme, mas o desespero me deixou cego para o perigo. Eu via anúncios vagos, falando sobre trabalhos rápidos e bem pagos, para quem não fosse curioso demais. A gente sabe que nada que é bom de verdade vem fácil, mas o medo de ficar na rua era maior que meu bom senso. Um dia, achei um link para um formulário simples. Pedia meu nome, a cidade onde eu morava e uma foto de rosto. Parecia inofensivo, talvez um golpe bobo. Preenchi e mandei a foto. Em menos de 5 minutos, meu celular vibrou com uma notificação de uma mensagem criptografada. Era um contrato digital, bem curto, com termos de confidencialidade e obediência total. A única instrução que acompanhava o documento era direta e fria. Grave tudo, siga ordens, não pergunte. Eu li aquilo e pensei em desistir, mas a lembrança do alarme de despejo me fez clicar em aceito. Naquela hora, eu vendi minha alma por um salário que nem sabia qual era. O medo só chegou de verdade na noite seguinte. O combinado era que alguém me buscaria perto da rodoviária, um lugar movimentado onde eu me sentiria mais seguro. Eu esperei ali, com o coração acelerado. Quando um carro preto e sem identificação parou, um motorista com o rosto escondido por um boné me fez um sinal. Eu entrei no carro e o silêncio era esmagador. A tensão era palpável. Eu não conseguia parar de pensar que tinha acabado de entrar em uma enrascada gigante e que talvez não houvesse volta. O motorista dirigiu por quase 1 hora, me levando para uma área que eu não conhecia. Uma zona industrial deserta e a escuridão era completa. O carro parou em frente a um galpão imenso, sem janelas, parecendo um bloco de concreto abandonado. O motorista não disse uma palavra. Apenas destravou a porta e me fez um gesto para sair. Aquele lugar me dava arrepios. O cheiro de metal e poeira era forte, e o silêncio da noite só era cortado pelo barulho dos meus passos no cascalho. Me senti minúsculo e totalmente vulnerável. Fui caminhando em direção a uma porta de aço lateral que estava ligeiramente aberta. Quando entrei, a porta se fechou com um estrondo metálico atrás de mim, me isolando completamente do mundo exterior. Lá dentro, a iluminação era forte, quase ofuscante, e o espaço parecia um estúdio improvisado, com cabos espalhados pelo chão e equipamentos de filmagem profissionais.
3 figuras me esperavam, todas vestindo roupas escuras e máscaras que cobriam completamente seus rostos, tornando impossível identificar qualquer traço. Eles estavam parados, imóveis, e a visão deles ali me deu um nó no estômago. Um deles, o que parecia ser o líder, apontou para uma mesa no centro da sala. Sobre ela havia uma caixa. Ele não falou. Apenas gesticulou para que eu me aproximasse e abrisse a caixa. Notei que havia várias câmeras e microfones direcionados para mim, e a instrução que recebi no contrato veio à mente: grave tudo. Eu estava sendo filmado, e a sensação de estar sendo observado por estranhos era perturbadora. Dentro da caixa havia apenas um celular, um modelo simples e antigo e uma máscara preta de tecido. Peguei os itens e, antes que pudesse fazer qualquer pergunta, o celular acendeu. A tela mostrava uma transmissão ao vivo. Acima da imagem, um contador de espectadores marcava em tempo real. Eu vi milhares de pessoas conectadas, o número crescendo rapidamente. Eu senti meu corpo gelar. Não era um trabalho, era um show macabro. Na mesma hora, uma voz eletrônica e distorcida, sem sotaque e sem emoção, ecoou pelo galpão, vinda do próprio celular. Teste de obediência. Cumpra e seja pago. A tensão era insuportável. Minha mente gritava para correr, mas eu não sabia para onde ir e estava cercado pelos homens mascarados. O chat da transmissão começou a rolar na parte de baixo da tela do celular, com mensagens em várias línguas, de incentivo e, em seguida, de ordens. A primeira tarefa foi ridícula. Pediram para eu rasgar minha camiseta. Eu hesitei por um momento, mas o medo dos homens mascarados e a voz eletrônica me fizeram obedecer. A segunda ordem foi para andar descalço sobre um monte de cacos de vidro que jogaram no chão. A dor foi imediata, mas o celular vibrou com uma notificação de pagamento na minha conta, uma quantia absurda de dinheiro. O dinheiro me deu um fôlego momentâneo, e o número de espectadores disparou para a casa dos 100 mil. Eu estava sendo pago para me humilhar e me machucar. As tarefas continuaram, começando com coisas banais, como beber um líquido horrível de uma garrafa sem rótulo, e rapidamente escalaram para coisas mais cruéis, como bater a cabeça na parede repetidas vezes. Eu estava perdendo a noção do tempo e da realidade, apenas reagindo aos comandos que apareciam na tela e ouvindo a voz robótica que me lembrava de obedecer. Eu tentei ignorar o chat, mas as mensagens ficavam mais agressivas e o coro de ordens era ensurdecedor. Eu estava esgotado, física e mentalmente, quando vi a próxima ordem. Eu sabia que, se fizesse aquilo, cruzaria uma linha da qual não poderia voltar. A ordem que apareceu na tela me fez parar. Não era mais sobre dor física ou humilhação. Era algo muito pior, algo que envolvia humilhar publicamente a memória de alguém. Eu não conseguia respirar, e a dor no meu pé pelos cacos de vidro parecia insignificante perto da náusea que senti. O pagamento para aquela tarefa era o maior de todos, um valor que resolveria todos os meus problemas, mas eu não conseguia me mover. A voz eletrônica se tornou mais grave. Lucas, você está hesitando. O contrato exige obediência imediata. Os 3 homens mascarados se aproximaram e um deles me deu um empurrão que me fez cambalear. O pânico subiu pela minha garganta. Naquele momento de terror, minha mente conseguiu raciocinar por um instante. Eu não podia fazer aquilo. Eu me recusei a apertar o gatilho da minha própria dignidade. Eu gritei que ia parar, que não faria mais nada e que eles podiam ficar com o dinheiro. O celular imediatamente emitiu um aviso sonoro agudo. A tela mudou de cor para um vermelho piscante e a mensagem preencheu a tela. Contrato quebrado, Jersey execução. O pânico virou terror absoluto. Eu sabia que eles não estavam brincando. Os espectadores no chat explodiram em mensagens de raiva e excitação.
Eu vi algumas pessoas digitando: "Matem ele, paguem o preço da quebra." Eu estava diante de uma multidão digital que estava ansiosa para ver meu fim. Os 3 homens me cercaram. Eu senti o peso da minha própria miséria, o arrependimento por ter aceitado aquele pacto. Eu estava prestes a ser silenciado por quebrar um contrato em uma transmissão ao vivo para milhares de pessoas anônimas. Eu fechei os olhos, esperando o golpe, mas naquele último segundo de lucidez, minha mão se moveu instintivamente para o rosto. Eu arranquei a máscara preta que me ordenaram usar. Eu não queria morrer como um anônimo, um personagem sem rosto para o entretenimento doentio de estranhos. Olhei diretamente para a lente da câmera principal e implorei. Eu gritei meu nome, gritei por ajuda, dizendo que era tudo uma armadilha e que precisava de socorro. Eu implorei para que alguém, qualquer um dos milhares de espectadores, chamasse a polícia. A reação foi imediata e caótica. A transmissão travou por um momento e então a tela do celular ficou preta, cortando o sinal abruptamente. Os 3 homens mascarados congelaram e eu vi o pavor em seus olhos. Segundos depois, ouvi sirenes estrondosas do lado de fora do galpão, cada vez mais perto. O barulho era ensurdecedor. Em seguida, a porta de aço principal foi arrombada com força e policiais fardados invadiram o local com as armas em punho. Foi um caos, gritos e comandos. Os homens mascarados tentaram fugir, mas foram rapidamente imobilizados. Eu me encolhi no chão em estado de choque, mas pela primeira vez em horas, senti um alívio avassalador. Fui levado para a delegacia, não como criminoso, mas como vítima. Passei horas dando meu depoimento, contando a história bizarra do recrutamento, da Deep Web e do teste de obediência transmitido ao vivo. Os policiais me disseram que o resgate só aconteceu porque alguém, um dos espectadores anônimos que me viu tirando a máscara e implorando por ajuda, teve a coragem de me localizar usando um rastreador de IP e chamou as autoridades. Não era um espectador comum. Descobriram depois que a pessoa tinha conhecimento técnico e usou isso para o bem. Eu nunca descobri quem foi meu salvador, mas devo minha vida a essa única pessoa que agiu. Os homens mascarados eram parte de uma rede internacional de conteúdo ilegal, ganhando milhões com a transmissão de violência e humilhação. Eles foram presos e a investigação revelou a dimensão do esquema. Fui libertado na manhã seguinte. O dinheiro que depositaram na minha conta foi bloqueado e usado como prova, o que era justo. Eu voltei para casa, mas a casa não parecia mais a mesma. Eu consegui evitar o despejo, meus familiares me ajudaram, mas a cicatriz daquela noite é profunda. As feridas do meu corpo sararam rápido, mas as da minha mente não. Hoje, já se passaram mais de 2 anos e eu tento levar uma vida normal. Consegui um emprego, voltei a estudar, mas vivo em um estado de paranoia constante. Sempre que o celular vibra, eu sinto um arrepio. A luz vermelha de qualquer câmera de segurança me faz reviver o pânico do galpão. Eu olho para as pessoas na rua, imaginando qual delas pode ter sido um dos milhares de espectadores que pagaram para ver meu sofrimento. Eu sei que fui resgatado, mas não consigo me livrar da sensação de que ainda estou sendo observado, de que o contrato, de alguma forma, não foi realmente quebrado e que a plateia digital ainda está esperando o próximo ato. Vivo com o medo de que a voz eletrônica possa aparecer a qualquer momento e exigir o preço final pela minha liberdade. A vida deu uma guinada brusca, como um carro na contramão em alta velocidade, quando a pandemia chegou e levou junto minha cozinha. Eu era chefe executivo em um restaurante badalado.
Tinha a carreira que sonhei, mas de uma hora para outra o mundo da gastronomia desmoronou, me deixando com as panelas vazias e as contas se amontoando. Uma situação que sei que muitos viveram, me forçando a pensar fora da caixa, ou melhor, fora da cozinha profissional, a buscar um jeito de ganhar dinheiro rápido e usando o que eu sabia fazer. Foi aí que, meio sem querer, comecei o canal de culinária, um refúgio forçado no YouTube. Só que eu não queria ser apenas mais um ensinando a fazer arroz e feijão. Eu precisava de algo que chamasse a atenção, de um diferencial que me colocasse no mapa, e pensei, por que não explorar carnes exóticas? A ideia pegou fogo rápido. Eu mostrava o preparo, a textura, fazia o teste de sabor e gravava minhas reações. Tudo muito transparente e divertido, e a internet abraçou aquilo de uma forma que me assustou um pouco, com o número de inscritos subindo de forma vertiginosa, passando de 1.000 para 5.000 em poucas semanas. O sucesso trouxe uma avalanche de comentários e mensagens, mas uma em particular me chamou a atenção, não por ser grosseira ou elogiosa, mas por ser profissional e misteriosa ao mesmo tempo. Era um senhor, me chamou de Murilo, disse que se chamava Everton e falou que acompanhava meu trabalho e gostava da minha ousadia em explorar sabores incomuns. Revelando em seguida que tinha acesso a um catálogo de carnes que eu jamais imaginaria, falando de espécies raras, de cortes especiais, de um mercado que existia muito nas sombras, mas que era real. Um mercado de ingredientes que só a elite ou quem tinha os contatos certos conseguia acessar, e ele estava me oferecendo uma chave de entrada. Eu, com a ambição de manter o canal crescendo e a necessidade de conteúdo novo, acabei mordendo a isca e marcamos um encontro que selou meu destino de uma maneira que até hoje, 4 anos depois, me faz ter ânsia de vômito. Ele parecia o avô que eu nunca tive, gentil, com uma barba branca bem aparada e um jeito de falar calmo, que passava uma confiança automática. E ali, naquela primeira conversa, ele me falou de um corte de carne que, segundo ele, tinha um sabor singular, algo que eu jamais encontraria em qualquer lugar. Everton me fez prometer segredo sobre a origem exata da carne, o que de início me pareceu só mais um toque de exclusividade para o produto dele, uma jogada de marketing para manter o mistério. Mas ele garantiu que eu não precisaria me preocupar com nada, apenas cozinhar e filmar a minha reação, que era o que o público amava, a minha autenticidade, o meu jeito de provar com a câmera ligada. A primeira entrega foi num galpão abandonado perto do porto. Uma cena estranha, digna de filme, onde ele me entregou uma peça embalada a vácuo, perfeitamente limpa, com uma cor vermelho escura e uma textura que parecia incrivelmente marmorizada. Ele só me disse que era de um animal selvagem, muito raro, caçado por quem realmente sabe o que faz, e me cobrou um preço exorbitante, que na hora eu paguei sem questionar, vendo aquilo como um investimento no meu canal. Levei a carne para casa. Preparei com todo o meu cuidado, respeitando a qualidade daquela matéria-prima, e o cheiro que subiu durante o preparo era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido. Um aroma que era ao mesmo tempo doce e terroso, muito intenso. Quando provei a primeira fatia, meu mundo de sabores mudou. Não era simplesmente uma carne saborosa, era uma experiência, algo que o meu paladar jamais tinha registrado, um gosto que parecia estar na fronteira entre o familiar e o completamente novo. E minha reação gravada foi de puro êxtase, a boca salivando, os olhos arregalados. Eu só conseguia balbuciar o quanto aquilo era incrível, o quanto as pessoas precisavam experimentar aquele sabor, o que fez o vídeo explodir em visualizações.
A partir daquele dia, Everton se tornou meu fornecedor especial, me trazendo diferentes cortes a cada 2 ou 3 semanas, sempre em lugares discretos, com o mesmo ar de mistério e a mesma gentileza um pouco esquisita, e eu estava viciado naquilo, viciado no sabor e viciado no sucesso que as carnes dele traziam para o meu canal. Ele me ligava, falava da próxima remessa, com um tom quase poético, como se estivesse me oferecendo uma obra de arte. E eu aceitava sempre, sem perguntas, cego pela ambição e pelo hype. Passaram-se uns 4 meses nessa rotina. Eu já tinha provado uns 5 ou 6 cortes diferentes, cada um com uma particularidade. E a minha audiência era a maior do nicho, tudo girando em torno do mistério das carnes raras. Um dia, publiquei o vídeo mais recente, onde eu provava uma carne com um sabor mais delicado, que Everton tinha chamado de filé de caçador da floresta. E o vídeo foi ao ar com os comentários de sempre, até que um deles me congelou o sangue. O comentário, que veio de um perfil anônimo com uma foto de avatar distorcida, dizia, em letras minúsculas: "Parece carne humana, chefe. O Everton está te servindo de novo, não é?" Eu senti um frio percorrer a espinha, mas racionalizei que devia ser só um troll, um desses haters que adoram chocar. Afinal, como alguém saberia o gosto de carne humana? Pensei nisso por um dia inteiro, mas o nó na garganta só apertava, e a paranoia começou, me fazendo voltar ao vídeo e ler a resposta daquele comentário, onde outro perfil, também anônimo, tinha deixado apenas um endereço, um conjunto de números e letras que parecia sem sentido, mas que eu reconheci como um código de acesso a uma rede que eu mal ousava visitar, a Deep Web. A curiosidade, misturada com um medo lancinante, me venceu, e eu decidi mergulhar naquilo para provar que era tudo uma grande bobagem, uma teoria da conspiração de gente desocupada. Usei um navegador especial, daqueles que te fazem sentir que está cruzando uma fronteira ilegal, e digitei o endereço que o anônimo tinha deixado no comentário, entrando em um fórum obscuro, um lugar onde a escuridão da internet parecia ter se materializado em texto. O ambiente era sinistro, com postagens criptografadas e um dialeto próprio, mas não demorou para eu encontrar o nome que me causava arrepios: Everton. Havia uma série de threads dedicadas a ele, sempre com um tom de reverência doentia, chamando o velho simpático de o mestre açougueiro ou o curador, e o terror começou a se instalar. Comecei a ler as postagens, tentando desesperadamente encontrar alguma prova de que aquilo era uma farsa, um conto macabro. Mas o que encontrei foi um catálogo perverso, descrições detalhadas de produtos que ele oferecia. Eles falavam de carnes com nomes codificados, como Mascaminhante Solitário, Viajante Perdido ou Dorminhoco da Ponte. E a cada termo que eu lia, a imagem de Murilo, de Everton, com sua gentileza forçada, se tornava mais distorcida, mais monstruosa na minha cabeça. Lembrei-me da conversa sobre o filé de caçador da floresta, o último corte que provei. E o fórum tinha uma thread inteira sobre a qualidade excepcional de um caçador que tinha se perdido e sido transformado em prato gourmet, com a descrição batendo perfeitamente com o que Everton tinha me dito e o que eu tinha preparado e elogiado para milhares de pessoas. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o mouse. O corpo suava frio e a ficha caiu com a força de um raio. Eu tinha sido um canal para o canibalismo de luxo, um chefe renomado que, por ambição, tinha se tornado um garoto propaganda involuntário da perversão da Deep Web. As postagens descreviam como Everton abordava as vítimas, usando a confiança, a necessidade ou simplesmente a escuridão da noite, e como ele as transformava em iguarias,
vendidas por um preço que garantia o silêncio e a lealdade de quem consumia. Havia fotos borradas, evidências indiretas, mas tudo se encaixava de uma forma horrível demais para ser coincidência. Eu saí da frente do computador em pânico, senti o estômago revirar de uma forma violenta e corri para o banheiro, vomitando até não ter mais nada dentro de mim, apenas bile e o peso da verdade. O vômito não era apenas físico. Era a expulsão desesperada de todo aquele horror que eu tinha engolido, literalmente. Olhei para o espelho e vi um monstro, não pelo que fiz conscientemente, mas pela ignorância cúmplice. Naquele instante, Murilo, o chefe promissor e carismático, morreu, substituído por uma casca trêmula e enojada. O cheiro da carne, doce e terroso, que eu tinha achado tão singular e que me rendeu tanto sucesso, agora me invadia a mente com a imagem daquelas vítimas, transformadas em produto. Eu me lembrei de cada mordida, de cada elogio gravado, e a culpa me esmagava. O canal, o sucesso, a carreira, tudo perdeu o sentido e eu apaguei todas as minhas redes sociais. Bloqueei o número de Everton e joguei o computador pela janela, tudo num acesso de fúria e desespero para me livrar de qualquer vestígio daquela vida macabra. Aquele dia foi o ponto final de tudo o que eu conhecia sobre mim. Desde que descobri a verdade por trás do fornecedor especial e do sabor único das carnes, a vida se tornou uma penitência diária. Abandonei a cozinha profissional, vendi meu apartamento e me mudei para uma cidade pequena no interior, buscando anonimato e a chance de recomeçar longe do cheiro de qualquer coisa que lembrasse o que um dia chamei de sucesso. O trauma foi tão profundo que nunca mais consegui comer carne, de nenhum tipo. O simples aroma de um bife grelhado ou o cheiro de um frango assando me causa náuseas incontroláveis. A memória olfativa me transportando instantaneamente para o cheiro doce e terroso da iguaria de Everton, me lembrando que aquilo foi um dia uma pessoa. Eu virei vegetariano por necessidade, não por escolha. E até os vegetais eu preparo com um medo quase religioso de contaminação, com a paranoia me dizendo que o mundo inteiro pode estar podre, que a manipulação está em todo lugar, esperando por um incauto como eu. Vivo de pequenos trabalhos freelance, isolado, com a culpa sendo minha única companhia constante. A pior parte, a que me assombra todas as noites, não é o fato de ter comido porque eu fui enganado, mas a pergunta inescapável: quantas pessoas eu ajudei a transformar em produto? Meu canal, com milhões de visualizações e milhares de elogios, foi a vitrine perfeita para aquele negócio clandestino e hediondo. Ao exaltar o sabor daquelas carnes, eu não apenas consumi, eu legitimei o horror para um público vasto, incentivando, indiretamente, outros a procurarem sabores exóticos e, talvez, caírem nas mãos de outros Evertons da vida. A ideia de que as minhas reações e a minha credibilidade como chefe tornaram mais fácil para aquele monstro continuar matando e vendendo me destrói. Eu busquei a polícia, tentei dar queixa, mas sem provas concretas, sem o corpo de delito, sem conseguir sequer dar um endereço ou um sobrenome verdadeiro do velho. Fui tratado como um lunático, um ex-chefe famoso que teve um colapso nervoso, o que só reforçou o meu isolamento. O horror se tornou parte da minha rotina. Eu olho para cada morador de rua, para cada mochileiro, e a paranoia me força a pensar no que pode ter acontecido com eles, me forçando a reviver a cena do fórum, o cinismo das descrições. Everton sumiu, como uma sombra que nunca existiu, e eu fiquei aqui, Murilo, o chefe que involuntariamente serviu de intermediário para a morte, carregando o peso de uma culpa que nunca vai ter um perdão, vivendo uma vida de silêncio e repulsa por tudo que me conecte ao passado.
A história do sucesso virou a minha maldição silenciosa. E a única certeza que tenho é que o sabor daquele último filé estará para sempre na minha memória, como um lembrete nojento do preço da minha ambição. A gente que trabalha com crime cibernético se acostuma com um tipo específico de horror. O digital, frio, feito de scripts e senhas. Crimes que você investiga sentado numa cadeira, olhando para uma tela que te separa da sujeira real do mundo. Eu era o Paulo Castro, agente na divisão de crimes digitais, e pensava que as coisas mais bizarras que eu veria estariam sempre dentro de um servidor criptografado. A gente lida com fraude, extorsão, material terrível na Deep Web, mas você sempre tem essa barreira e esse filtro. O que eu não sabia é que esse filtro estava prestes a ser arrancado e que a realidade podia ser muito mais grotesca, feita de matéria orgânica, de algo que respira e, pior, sangra. Foi no meio de uma tarde monótona, dessas em que a gente só quer bater o ponto, que o Tenente Torres me chamou. Ele parecia incomodado, o tipo de desconforto que não era típico de um dia ruim. Era algo mais profundo, algo que tinha visto e não conseguia desver. Ele disse, sem muitos rodeios, que o caso era incomum, quase ridículo de tão absurdo, e que por envolver a Deep Web e menores de idade, caiu no meu colo. Eram 2 adolescentes, mal saídos da puberdade, que tinham feito uma compra esquisita num mercado oculto da rede. Algo que eles chamavam de livro de luxo, mas que, segundo o laudo preliminar, parecia mais ter saído de um pesadelo medieval. Quando Torres colocou a foto do objeto na minha tela, senti um nó no estômago. Parecia um livro antigo. A capa estranhamente lustrosa, com uma textura que me deu arrepios só de olhar a imagem. O laudo dizia que a encadernação era feita de pele humana. O livro em si era a coisa mais doentia que eu já tinha visto. No nosso laboratório, a gente analisou aquilo sob a luz forense. Não era imitação. Não era couro de animal tratado para parecer pele. Era pele humana, com poros, marcas, e dentro, a parte mais cruel, a história da vítima. O livro era a biografia macabra de uma jovem. Começava com fotos alegres, dela sorrindo num parque, em festas, e depois, a cada página virada, o horror gradual se instalava. As fotos se tornavam gradativamente mais perturbadoras. De uma garota feliz para uma figura assustada, depois imagens de cativeiro, de dor, de martírio. Era o registro passo a passo da aniquilação de uma vida, encadernado na sua própria pele. Eu senti que não estava mais investigando um crime, estava segurando a alma de alguém transformada num objeto bizarro por uma mente que eu não conseguia nem começar a compreender. Naquele momento, soube que a minha vida profissional, e talvez a pessoal, tinha acabado de virar uma página muito sombria. Aquele livro não era só uma peça de evidência. Era um portal para algo que parecia fugir à lógica criminal que eu conhecia. O primeiro passo, claro, foi rastrear a origem da compra na Deep Web, o que foi um inferno de proxies e criptografia. Mas conseguimos identificar o codinome do vendedor, Banker. O nome não parecia combinar com a natureza hedionda do produto. Era limpo, asséptico, o que só tornava tudo mais sinistro. Banker não vendia só livros. Ele vendia a imortalização de alguém em um formato físico, macabro, transformando pessoas em um registro material da sua própria dor. A gente estava lidando com um artesão doentio, alguém que tinha tempo, método e acesso a vítimas. A análise forense da pele, mesmo sem a vítima original ter sido identificada, nos deu algumas pistas. O material tinha um tratamento químico específico, um tipo de curtimento incomum que o preservava de uma forma quase artística.
Isso não era trabalho de amador, era de alguém com conhecimento especializado em taxidermia ou algo parecido, mas aplicado a um contexto puramente assassino. Começamos a cruzar a data da compra com relatórios de desaparecimento. Levou algumas semanas, mas logo descobrimos um padrão perturbador. O livro correspondia ao desaparecimento de uma jovem de 17 anos, ocorrido alguns meses antes. A família estava devastada, sem saber que o destino da filha tinha sido selado de uma forma tão bizarra. A partir do rastreamento de Banker, através de transações de criptomoedas, conseguimos localizar outros pontos de venda e, o mais importante, outros exemplares. Em menos de 24 horas, nossa equipe conseguiu interceptar 3 outros pacotes em trânsito, cada um endereçado a um comprador diferente em países diferentes. Cada livro era uma nova história de horror, uma vida diferente, encadernada com a pele e a história da sua vítima. Achamos livros de homens, mulheres e até, no caso mais revoltante, o que parecia ser um exemplar feito com o material de uma criança. A dimensão da rede de Banker era assustadora. Ele não era um serial killer isolado, mas o centro de uma operação sombria, um fornecedor de terror sob demanda. O caso de desaparecimento da jovem se conectou a outros 8 casos não resolvidos. Enquanto mergulhava cada vez mais fundo na investigação, algo estranho começou a acontecer na minha vida pessoal. Eu estava obcecado, passava noites no escritório, mal via minha esposa, mas o desconforto ia além do estresse de um caso difícil. Começaram a aparecer pequenos detalhes fora do lugar. Certa manhã, a luminária da minha mesa estava virada. Pensei que era a faxineira, mas o monitor do meu computador não estava na mesma posição que eu tinha deixado. Um dia, arquivos que eu não lembrava de ter baixado apareceram no meu desktop. Eram fotos de lugares, só que eu percebi que eram os lugares que eu tinha estado no dia anterior. A padaria, o estacionamento do prédio, a placa de um carro que tinha parado ao meu lado no farol. Banker não estava só na rede, ele estava aqui, ele me notou. A tensão aumentou dramaticamente quando cheguei em casa depois de uma jornada de 16 horas. Na soleira da porta havia uma caixa de papelão simples. Meu coração disparou. Abri a caixa com as luvas do kit forense que eu carregava na mochila. Dentro não havia um livro inteiro, mas um pedaço pequeno de pele, curtida da mesma forma nojenta que os livros, e com algo gravado nela. As minhas iniciais PC. Eu me senti nu, exposto. Banker tinha rompido a última barreira, saindo da Deep Web e entrando na minha sala de estar. Eu era o observador que estava sendo observado, e a minha história, de repente, parecia estar sendo escrita em algum lugar. O pedaço de pele com as minhas iniciais transformou a investigação em uma cruzada pessoal. A partir daquele dia, eu não dormi direito. Instalei sistemas de segurança na minha casa. Mudei a rotina, mas a sensação de vigilância era sufocante. Eu sabia que Banker estava me monitorando, não apenas virtualmente, mas fisicamente, e ele estava se divertindo com isso. Os arquivos continuavam aparecendo no meu computador, fotos da minha rotina que só podiam ter sido capturadas por câmeras ocultas. O ângulo de uma foto mostrava minha esposa regando as plantas na varanda. Era uma ameaça direta, fria e inequívoca. Ele sabia onde eu morava, sabia quem eu amava e tinha a capacidade de nos alcançar. Eu precisava de uma vantagem, e ela veio de um dos livros apreendidos. A equipe de análise forense descobriu mensagens microscópicas deixadas nas bordas das páginas de um dos pergaminhos humanos. Eram coordenadas geográficas misturadas com código hexadecimal, um tipo de assinatura criptografada que Banker usava para se comunicar com seus compradores mais seletos. Passamos 48 horas decifrando a sequência, usando tudo o que tínhamos.
A sequência nos levou a um armazém abandonado na periferia, um local que, segundo os registros, tinha sido usado anteriormente como curtume clandestino. O encaixe era perfeito. Na noite da operação, levei apenas o tenente Torres e 4 agentes de confiança. Eu disse a Torres que eu iria na frente. Eu precisava confrontar Banker. Sentia que só eu conseguiria fechar aquele círculo macabro. O armazém era escuro, cheirava a produtos químicos e morte. Lá dentro, encontramos a oficina. Mesas de trabalho cobertas de ferramentas cirúrgicas, frascos de conservantes e, no centro, pilhas de material que nos reviraram o estômago. Havia peles esticadas em molduras de madeira, dezenas delas prontas para serem transformadas em livros ou pergaminhos. Banker não parava. Achamos Banker na parte de trás. Não era o monstro barbudo que eu imaginava. Era um homem de aparência comum, na casa dos 50 anos, vestindo um jaleco limpo. Parecia mais um técnico de laboratório do que um carniceiro. Ele estava sentado, pacientemente costurando as bordas de um objeto que parecia ser a capa de um livro, sob uma luz de foco intensa. Ele me olhou quando entrei, sem surpresa, como se esperasse a minha chegada. Ele sorriu e eu vi horror nos seus olhos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele empurrou o livro que estava costurando sobre a mesa. Era o objeto mais terrível de toda a investigação. A capa era de pele, com meu nome gravado em dourado na lombada. Paulo Castro. Abri o livro com as mãos tremendo, ignorando o Torres gritando para eu não tocar em nada. As páginas internas eram fotos. Fotos de toda a minha vida, da infância na praia, do meu casamento, do meu primeiro dia de trabalho, de momentos íntimos que só eu e minha esposa conhecíamos. Era a biografia completa da minha existência, compilada e encadernada por ele. No fim do livro, havia uma nota, a mesma que eu já tinha lido no relatório. Você não é só um observador. Agora é parte do relato. Naquele instante, Banker se levantou, os olhos fixos nos meus, e eu soube que ele já tinha finalizado o processo. A equipe de Torres agiu rápido, imobilizando Banker antes que ele pudesse esboçar qualquer reação. Ele não resistiu. Parecia até aliviado por ter terminado a sua última obra. Enquanto os agentes o algemavam, ele continuava me encarando com aquele sorriso calmo, quase de satisfação, repetindo que eu era o seu melhor trabalho, o ápice da sua arte. Eu estava em choque, segurando o livro com meu nome, a prova física e grotesca de que minha vida inteira tinha sido documentada e transformada em material para um psicopata. Era a sensação mais violenta de invasão de privacidade que se pode imaginar, só que potencializada ao extremo. O livro com a minha história foi apreendido como prova, mas para mim a ferida permaneceu aberta. A prisão de Banker foi um sucesso estrondoso para a divisão, um caso que ganhou notoriedade internacional, fechando dezenas de casos de desaparecimento e desmantelando toda uma rede de compradores sombrios na Deep Web. Mas para mim, Paulo, o agente que eu era, havia morrido naquele armazém. O Torres me garantiu que todas as câmeras ocultas foram desativadas e que a segurança da minha família estava garantida, mas a sensação de ser observado nunca me deixou. O julgamento de Banker foi longo e brutal, e ele foi condenado à prisão perpétua. Ele nunca demonstrou remorso. Na verdade, ele enviou um último recado para mim através de seu advogado, uma única folha de papel. O livro nunca precisou de você vivo para terminar. A sua história está completa. Aquele recado me fez perceber a verdade mais aterrorizante. O livro com o meu nome não era uma ameaça de morte que falhou, mas sim uma obra de arte terminada com o meu trauma. Ele não precisava me matar para me imortalizar. Ele apenas precisava transformar a minha perseguição e o meu medo na última página da minha história profissional.
Ele me transformou no protagonista da sua última e mais macabra criação, e eu não consegui evitar. Pedi demissão da divisão 2 meses depois do julgamento. Não conseguia mais olhar para uma tela de computador sem sentir que Banker estava do outro lado, sorrindo. Mudei de cidade, cortei o contato com quase todos do meu antigo trabalho e me dediquei a refazer a minha vida, longe de qualquer sombra da Deep Web. Hoje, eu sou um consultor de segurança, trabalho com coisas simples. Eu superei o medo de ser assassinado, mas nunca superei o fato de que a minha história virou propriedade de um criminoso, um relato que ele escreveu usando a minha pele e a minha alma. A única coisa que eu sei é que, para Banker, o livro de pele humana com o meu nome foi um final satisfatório. Para mim, é um trauma que carrego.